partir de agora. Então, nós temos aí, desde da nossa página 110, a Revolução Francesa, que é o principal conteúdo que nós iremos abordar no capítulo 7, sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Também nós iremos nos estender sobre os principais pontos da Revolução Francesa, tendo em vista o que significa a Revolução, que houve várias conotações sobre o termo revolução, iniciado desde a Idade Média, mas, de início, o termo tinha o significado de manter a ordem vigente. Com a Revolução Francesa e, consequentemente, com os grandes movimentos sociais que nós temos até na atualidade, o termo revolução mudou-se para mudar a raiz, mudar para novas concepções, mudar o estilo de vida e o governo vigente. E é justamente o que nós já vemos nessas duas imagens. Primeiro, nós temos aqui os 3 estados, né? O primeiro estado, o rei; o segundo estado, o clero e a nobreza; e o terceiro estado dado pelos burgueses, os camponeses, os trabalhadores, que é justamente essa imagem à esquerda que vocês podem observar, que alguém está sendo justamente carregado. 2 pessoas estão sendo carregadas pelo terceiro. Veremos que o terceiro estado é composto pela maioria das pessoas, e quem sustenta a nobreza, o clero e o rei são justamente os burgueses, os trabalhadores e os camponeses. Desta vista, temos que ver o contexto. Nesse contexto, a burguesia está crescendo, o aumento do comércio, o aumento da economia e o aumento da consciência através do iluminismo, dos grandes pensadores que perceberam que era necessário um revisionismo também na questão política. Então, esses burgueses insatisfeitos agora começam, através de manifestações, de movimentos, perceber, conscientizar a exploração dada pelo primeiro Estado e pelo segundo Estado. Nessa segunda imagem, nós temos aí a liberdade guiando o povo. É muito comum, às vezes, nós confundirmos essa imagem com a Revolução Francesa, mas ela é de 1830, né, do Delacroix, onde ele justamente coloca na figura de uma mulher a expressão da liberdade, que guia o povo no contexto de 1830. Há quem diga que o próprio Delacroix aparece nessa imagem, aqui aparecendo ao lado dessa figura. Temos também a bandeira da França, assim também como aqui no fundo da imagem a igreja de Notre Dame, onde foi fincada a bandeira da França a partir desse movimento de 1830. A própria Revolução Francesa acontece em 1789. Então, a liberdade guiando o povo, construída em 1830, 1789 é justamente o ano que nasce o Delacroix, o autor dessa imagem no contexto do romantismo. E a partir daqui nós podemos tecer um diálogo muito interessante entre a literatura, entre a arte, entre a filosofia e entre a própria história, para entendermos o contexto da Revolução Francesa e a sua atualidade também nos dias de hoje. E é justamente esses aspectos que são abordados nesse primeiro slide, nesse início, nessa parte introdutória. Então, na aula de hoje, nós temos esses 4 tópicos que nos ajudam a entender o que é uma revolução e o que foi a Revolução Francesa e o impacto para a atualidade. Primeiro, nós iremos iniciar com o conceito de revolução, né, a revolução dada justamente na Idade Média com outras conotações, com outro conceito, né, de restabelecer o órgão vigente, a harmonia estabelecida, a atualidade da Revolução Francesa, quais são os impactos que a Revolução Francesa causou nos movimentos, né, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento das mulheres, o movimento feminista, todos esses movimentos que nós temos na atualidade do século XX, XXI, eles devem graças à Revolução Francesa. E aí nós iremos perceber os principais aspectos que despontaram da Revolução Francesa. Depois, a sociedade francesa no antigo regime, entender o contexto histórico, que sociedade era essa, como é que ela estava composta nos 3 estados, né, o rei, a nobreza e o clero, e também os trabalhadores, os camponeses e os burgueses,
E, por fim, uma explosão da crise. Não se sustenta mais essa sociedade, e aí se gera uma crise social, uma crise política e uma crise econômica. E do lado direito, nós podemos perceber justamente os aspectos dessa crise a partir desses três estados. Justamente no centro, nós temos alguém carregando uma esfera com uma coroa em cima, representando o rei, e justamente quem está no centro é representado pelos camponeses, trabalhadores e burgueses. Os burgueses, principalmente, porque eles tomam a consciência, por meio do iluminismo, da exploração, né, dos dominantes e dos dominados. Os burgueses agora querem ser os novos dominantes. Ao lado, nós temos justamente a nobreza, né, aqueles que protegiam os servos na idade feudal, e por isso eles carregavam as espadas, eram os militares, os generais, os soldados também da época, e do lado direito nós temos aqui a representação do clero. E aí nós iremos ver que dentro do próprio clero existia o alto clero, né, que era a favor da nobreza do primeiro e segundo estado, e o baixo clero, que era justamente aqueles que estavam insatisfeitos com a ordem vigente. Então, dentro dos próprios estados de organização, né, do primeiro e segundo, existiam insatisfações, e essas insatisfações foram crescendo cada vez mais com a exploração. Inicialmente, nós nos apegamos ao que significa, né, qual o significado da revolução. Né? Como já foi dito, antecipado, a própria palavra revolução, ela vem do latim, revolúcio, que significa giro, né, volta, rotação. Se dá um giro, se dá uma volta, uma rotação, a tendência das coisas é sair de um ponto X e voltar ao ponto X, fazer um giro, uma rotação. Então, ele foi empregado durante a Idade Média, né, os períodos de 1000 anos, principalmente no final da Idade Média, na escolástica, onde houve o desenvolvimento científico, para designar o movimento dos corpos celestes. E esse movimento dos corpos celestes já era dado principalmente por Ptolomeu e por Aristóteles, indicando o movimento cíclico natural. E a partir da grande revolução em 1543 do Nicolau Copérnico, né, que ele tira do centro do universo a Terra e coloca o Sol, né, o heliocentrismo, nós temos a partir de 1543 o próprio título do livro, dessa principal obra, é A Revolução dos Corpos Celestes. E ao mesmo tempo que se modifica e a ciência avança no quesito de observação do espaço, a tendência dessa revolução é mostrar que tudo existe uma harmonia, que tudo pode voltar ao mesmo lugar como era antes. E aí, lá no século XVII, é que o termo passou a ser empregado no sentido retrospectivo, né? Retorno à antiga ordem. Justamente os revolucionários da Revolução Francesa, eles pensavam que com a Revolução era possível as raízes elas voltarem ao mesmo estado. Consequentemente, com a Revolução Francesa é que se percebeu que a revolução ela traria algo novo, né? A destituição dos reis, a questão da política, a questão da educação, a questão da organização social, ela ganharia um novo sentido. Então, agora sim, né, aqui na Revolução Francesa, ganha-se um novo conceito, uma nova conotação. E essa conotação é justamente revolução significa trazer algo novo, totalmente inédito. Então, toda revolução ela traz justamente isso, algo inédito, algo que não era visto antes, justamente porque revolução significa mexer com a raiz, mudar as estruturas, mudar as raízes vigentes, no caso aqui dos oprimidos e dos opressores, né? Os oprimidos nesse sentido eram os trabalhadores, os camponeses, mas também os burgueses, e os burgueses principalmente porque eles estavam ganhando e tomando consciência desse nível de exploração, agora se traz algo novo, algo vigente, que é tentar mudar justamente esse sistema de opressão. E a opressão aqui era dada justamente pelo clero e pela nobreza, né? Os nobres, nós iremos ver as classificações de nobres e também veremos as classificações do clero. Assim também perceber como era o rei, né? O rei desde a Idade Média, ele tinha a sua autoridade divina. E a partir dessa autoridade divina, a consciência da população era justamente de servir ao rei, de servir à nobreza, tendo em vista que, ao servir, consequentemente, no plano de salvação, os servos, eles teriam também
a sua recompensa, né? E isso era propagado justamente pelo clero. E aí nós temos a principal obra, né, do Copérnico, né, o Nicolau Copérnico, que foi chamado até pela Inquisição da Igreja, foi queimado em praça pública, justamente por mudar a concepção antiga, a concepção vigente, provocando também essa revolução. Mas, ao mesmo tempo, era uma revolução de procurar uma harmonia das coisas, né? Existia uma harmonia pré-estabelecida. E aqui nós temos no centro, né, a teoria do Copérnico não é mais a Terra que está no centro. Como nós podemos perceber, a Terra já está aqui próxima do Sol. Quem está no centro do universo, segundo a teoria do Copérnico, é justamente o Sol, gerando aí a teoria do heliocentrismo. Do lado esquerdo, nós temos justamente o livro do Copérnico, né, a Revolução dos Corpos Celestes. E aqui nós já percebemos, né, a característica inicial de uma revolução. A revolução na Idade Média, mesmo mudando as conotações, era de procurar a volta, um giro, né, para a compreensão do todo de uma harmonia. Com a Revolução Francesa, nós percebemos que são movimentos que quebram com as estruturas, que quebram com as raízes vigentes, procurando uma nova forma de se organizar. Então, a partir desse momento que nós percebemos o conceito de revolução, nós passamos para a atualidade da Revolução Francesa. Todos os momentos históricos, eles estão interligados. Então, se nós temos uma economia capitalista, um sistema político democrático, a organização das escolas e da educação, elas não estão desconectadas, mas elas estão ligadas justamente com as histórias dos antigos, as histórias dos outros países e de tempos passados, como no caso da Revolução Francesa, que se faz muito importante quando nós fazemos essas conexões, principalmente essas conexões ao percebermos a voz e a vez dos movimentos que surgiram a partir do século XX, do século XXI, todos espelhados justamente na Revolução Francesa. Então, foi um dos maiores movimentos sociais e políticos do Ocidente, né? Nós já temos que ter em mente isso. A Revolução Francesa foi um marco, um divisor de águas, né? Um dos maiores movimentos sociais e que movimentou a organização de outras formas políticas nos demais países, né? A queda da monarquia e a instituição da república, a questão da democracia. E ainda hoje, os princípios defendidos são tomados em várias manifestações populares em todo o mundo. As greves, os sindicatos, a busca por melhores condições de vida, a busca de luta contra a opressão, né? Lembrando que os opressores viraram-se os burgueses, mas no contexto da Revolução Francesa, os oprimidos eram justamente os burgueses que não tinham espaço para o desenvolvimento econômico dado pelo mercantilismo, pelas grandes mudanças ocorridas desde o início do século XV, século XVI, com o descobrimento, a invasão de novas terras, a busca por metais preciosos. Então, a Revolução Francesa é gerada através dessas grandes transformações que foram dadas desde a Idade Moderna. Então, esses dois tópicos, eles nos ajudam a entender e a refletir o que aparece justamente nessas duas imagens, né? A provocação da atualidade da Revolução Francesa se dá todas as vezes que nós vemos na internet uma notícia, que vemos na televisão ou ouvimos no rádio uma manifestação, a greve dos professores, a greve dos sindicalistas, todos esses movimentos que priorizam o combate contra a opressão. E aí nós temos justamente na imagem da esquerda, o Brasil merece educação, né? Alguns estudantes ali procurando melhorias para a educação, isso é fruto da Revolução Francesa. Porque antes da Revolução Francesa, e até no contexto da Revolução Francesa, havia-se muita perseguição e era muito mais difícil de provocar ou de se organizar algo contra o governo vigente. Primeiro, porque já se tinha a consciência de que as coisas estavam naturalmente organizadas, né? Que se o servo nasceu servo, ele morreria servo, e era necessário, a virtude dele era justamente cumprir o mandamento dos reis, e não se revoltar contra os reis. Do lado direito, nós temos as constituições, algumas constituições brasileiras, lembrando lá do Getúlio Vargas, que levanta a Constituição de 1934, depois a de 1937,
E nós temos de forma evidenciada essa Constituição maior, de verde, amarelo, azul e branco, nós temos a Constituição, a última Constituição de 1988, né, o direito de ir e vir, a liberdade, a igualdade, o direito à propriedade privada são características da Revolução Francesa. Então, até os artigos escritos dentro da Constituição brasileira, eles são espelhados na Revolução Francesa. Então, nós abrimos, né, um leque para percebermos que os movimentos, as manifestações em prol de liberdade, igualdade, fraternidade, e assim até a lei vigente, que está acima dos poderes políticos ou daquele que exerce o poder legislativo, executivo e judiciário, ele deve obedecer justamente à Constituição. A lei está acima, não, diferentemente do antigo regime, onde o próprio monarca, o próprio rei, ele fazia as suas próprias leis, ele tinha o poder absoluto, né? O absolutismo dos reis. Então, nessa atualidade da Revolução Francesa, nós agora partimos para o próximo tópico, que é justamente a questão do antigo regime. Como é que estava organizado esse antigo regime e quais eram as necessidades básicas para se mudar esse regime, esse antigo regime? Por que ele entrou em crise? Né? E primeiro, nós percebemos nessa figura do lado direito do rei Luís XIV, o absolutismo monárquico, né? O monarca, o rei, ele tem todo o poder que está prefigurado no seu cetro e ainda mais prefigurado também na questão religiosa, onde o clero dá poder ao político, né, ao rei, e esse rei ele tem a soberania. E essa soberania ela é uma sucessão hereditária, né? Hereditária porque vai passando de pai para filho. Os nobres têm o sangue azul, eles se diferenciam das demais camadas populares. E assim, aqueles que nascem servos morreriam servos. Não existe a mobilidade social, né? Enquanto aquele rei que fosse um bom administrador durante a sua vida, ele teria as virtudes. Então, ele poderia, pela administração, enriquecer o seu território, trazer glórias. Mas o grande problema, por causa da sucessão hereditária, não necessariamente os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, iriam ter o mesmo governo ou manter o mesmo padrão de governo. Poderiam ser viciosos, poderiam entrar em ruínas, poderiam colocar leis absurdas. Então, isso, mesmo assim, causando destroços ou destruindo a sociedade onde ele era o rei, ele estava pautado, né, ele estava assegurado pela teoria do direito divino dos reis. Essa teoria abarca toda a Europa, que a partir dos princípios bíblicos, quem escolheu o rei Salomão foi Deus, quem escolheu o rei Davi foi Deus. Consequentemente, os reis da Europa, na Idade Média, vão ganhando essa mesma conotação. Todos aqueles que são sagrados pela instituição da Igreja Católica, necessariamente eles têm o direito divino dos reis. Então, eles elaboram as leis, eles abolem as leis de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas prioridades, cabendo justamente ao segundo e terceiro estado, né, aos nobres e ao próprio clero, principalmente o baixo clero, e também ao terceiro estado, os trabalhadores, os camponeses e os burgueses, aceitarem, porque o mundo já estava organizado de uma forma natural, já estava naturalizado na consciência dos indivíduos. Por isso que nós iremos perceber que a grande maioria, mais de 26 milhões de pessoas, eram oprimidas, subjugadas, porque a consciência estava moldada nessa organização vigente, nessa organização dada pelo antigo regime que já vem desde a Idade Média. E aqui nós temos essas bases feudais do antigo regime, né, no século XVIII na França, nós temos duas partes, né? Os privilegiados, que é justamente o clero e a nobreza, mas nem todo o clero, existe o alto clero e o baixo clero, também existem três categorias de nobreza, os mais próximos do rei, que estão sempre ali no Palácio de Versalhes, aqueles que têm terras, mas moram um pouco distantes, e justamente eles têm algumas posses, então eles estão próximos do rei, de certa forma, e aqueles que compram os títulos, né, são os nobres de toga, os advogados, os juízes. Do outro lado, nós temos os não privilegiados, que é justamente o terceiro estado, a maioria da população.
E aí nós até nos assustamos com o número desse terceiro estado, que é exponencialmente muito maior do que esses que estão sendo privilegiados, o clero e a nobreza. No terceiro estado, nós temos justamente a burguesia e o povo. E aí nós fazemos essa distinção entre burguesia e povo, justamente quando nós percebemos que os burgueses são aqueles que detêm o poder econômico, eles são grandes mercadores, eles vendem muito bem os seus produtos. Os burgueses são aqueles que estão ali atrelados às cidades, aos burgos, desenvolvendo o seu comércio. Assim também como estão justamente vendendo as suas especiarias, os seus materiais para os países afora. Então, no terceiro estado, nós dividimos entre burguesia e o povo, né? O povo justamente são os camponeses que foram desapropriados de suas terras, vão buscar melhores condições de vida nas cidades, e os diversos trabalhadores que são encontrados também, tanto no campo, né, no rural, na ruralidade, também como na cidade, na zona urbana desse período do século XVIII. E aí nós temos justamente essa configuração, e aí vamos entender como é que se organizou esse primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né, as bases feudais do antigo regime. Primeiro, no primeiro estado nós temos o clero, composto por 280 mil pessoas, já é muita gente, né, muito mais do que as pequenas cidades. Então nós temos uma grande concentração de necessidades supridas pelo povo, que vai abastecer justamente o clero. Só porque no clero existem duas categorias. O alto clero, que são os cardeais, os bispos, os arcebispos e os abades, que cuidam das grandes abadias, dos grandes templos religiosos, tendo geralmente uma origem nobre, né? Então, ela é uma nobreza que vai passando também quase ali que de forma hereditária ou de parentesco de um para o outro, e essa classe ela está muito atrelada ao rei, está muito próxima ao monarca. Já em contrapartida, nós encontramos o baixo clero, que são justamente os padres, os frades, os monges de origem pobre, que estão ali todos os dias no cotidiano, junto com os pobres, pregando a palavra, fazendo retiros espirituais, estão muito mais próximos das pessoas. Eles, justamente, esse baixo clero vivia insatisfeito com os privilégios e as demandas do alto clero e da nobreza. A partir do primeiro estado, nós já vemos essa revolta acontecer, essa indignação entre a separação entre o baixo clero, que não necessariamente estava ligado a uma origem nobre, e estava justamente sentindo as dores das massas oprimidas, né, do povo, ou então das desigualdades trazidas ali pelos trabalhadores, entre a burguesia, entre os camponeses, e também a soberania dos reis. Então, dentro do primeiro estado, nós já percebemos essa característica de desigualdade, de informações que elas vão sendo desencontradas, vão sendo articuladas, vão sendo criticadas entre o baixo clero e o alto clero. Depois nós temos lá no segundo estado a questão dos nobres, né? Os nobres, que eles estão também divididos, né? Assim como a baixo clero e alto clero, nós temos três categorias para os nobres, né? Que é chamado de segundo estado, ou seja, a nobreza. Já que os clérigos eram 280 mil, a nobreza estava composta por 840 mil indivíduos, né? Quase o quádruplo dos clérigos, cuja missão principal era defender a nação. Desde a Idade Média, com a criação dos feudos, a nobreza estava justamente para defender as guerras, né? A invasão dos bárbaros e também a guerra de feudo contra feudo. Então era necessário os generais, os soldados, né, o exército bem fortificado. E até aqui no século XVIII, a nobreza eram justamente aqueles que prestavam, ou que prestavam serviços militares, eles portavam a espada, né, o escudo. E eles eram justamente os responsáveis por, para que a nação, a França, não fosse invadida, e também pelas guerras, para que se vencesse a guerra contra outros países. Mas a nobreza ela estava dividida em três, né? A nobreza cortesã, que era justamente os altos bailes que haviam no Palácio de Versalhes, os altos banquetes, eles viviam justamente próximos ao rei, e eles estavam sustentados pela realeza, eram os familiares mais próximos do rei, e eles viviam ali em torno do palácio, participando das grandes festas,
das grandes atividades, das grandes cerimônias que se encontravam no Palácio de Versalhes. Depois nós temos a nobreza provincial, e é claro que é perceber que existiam os donos das terras que moravam mais afastados do castelo, e justamente eles não trabalhavam nessas terras, mas eles colocavam pessoas para trabalhar nessas terras, arrendavam as terras, e aí os impostos cobrados por essas terras que eram deles, eles viviam de forma muito tranquila, eram os mais ricos dessas terras distantes aí do palácio. Então era a nobreza provincial, viviam das rendas das terras onde os camponeses trabalhavam, né? Os grandes latifundiários de terras produziam os seus produtos por meio da mão de obra dos camponeses, os camponeses pagavam altas taxas, impostos, então se criou uma nobreza provincial, as províncias, longe, afastadas do castelo. E no terceiro tópico, nós temos a nobreza de toga, que são os advogados, os juízes, e esses burgueses que começam a ganhar muito dinheiro, mas eles não têm espaço dentro da nobreza. Então, eles começam a articular negociações, né? Negociações entre o clero, negociações entre o rei, o monarca, negociações entre a nobreza cortesã, a nobreza provincial, e aí eles vão conseguindo títulos e cargos públicos. Então, eles se tornam agora portadores de um título que lhe outorga a característica de nobre, e ali ele vai lutando também pelos seus interesses para que a burguesia tenha cada vez mais espaço, tendo em vista que ela estava muito desprivilegiada. Apenas o rei detinha todo o poder, por isso é chamado de monarquismo absolutista. Então, o terceiro estado é o que nos causa mais espanto, né, já que os clérigos eram 280 mil, a nobreza 880 mil pessoas, mas no terceiro estado nós temos camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia composta de 26 milhões e 880 mil pessoas. Então é muita gente que deve pagar impostos, que deve servir ao rei, que deve servir essa sociedade totalmente organizada, né, nas bases feudais do antigo regime. Então, é perceber que elas constituíam o terceiro estado, 80% da população pagavam impostos à monarquia e aos senhores diretos. Né? Quem eram esses senhores diretos? Eram justamente os donos dos comércios que eles trabalhavam, eles tinham que pagar imposto para o rei e também para o burguês que estava ali empregando ele, ou então a segunda nobreza que nós vimos, que tinha grandes propriedades de terra. Então, o camponês tinha que pagar imposto tanto para o dono da terra, como para o rei, que ele estava ali morando, né, na sociedade francesa, então ele tinha que pagar os impostos para o rei. Então, 80% da população pagava muitos tributos, muitos impostos. Não é à toa que nós vemos sempre nos filmes, nas minisséries, nos livros didáticos, nas fotos, nas imagens da internet, os reis viviam uma vida muito luxuosa, pomposa, sempre abastados de tudo, porque imaginamos aqui 80% de uma população contribuindo muito e muito pesado para essa ostentação do monarca, né, do monarca vigente. Então nós vemos o terceiro estado totalmente desprivilegiado, a burguesia que vai tomando consciência, e aí nós vemos que logo ao longo desse século XVIII, né, da Revolução Francesa, que se dá em 1789, já no final do século XVIII, essa ordem rigidamente hierarquizada, né, a ordem do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, ela se mostrava insustentável, principalmente por causa da tomada de consciência dos burgueses. E ainda mais, uma vez que a economia e a vida intelectual era impulsionada pelos setores burgueses. E aí, mais uma vez, se volta essa imagem. Percebemos que esse senhor, provavelmente ele é um burguês, justamente por causa das suas vestes. Ele se veste bem, diferente dos camponeses ou dos demais trabalhadores que mal tinham condições para se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, ele representa também os trabalhadores, né? Ele está ali desgastado, ele está cansado, e também representa os camponeses. Ao mesmo tempo, ele está levando nas suas costas o peso do monarca,
né, o peso da nobreza, né, das 3 categorias de nobreza, até de outros burgueses que compraram títulos, e também do clero. E ele está tomando consciência, porque a vida econômica dele não consegue crescer, não consegue expandir justamente pelos altos impostos, e ainda mais, por mais que ele fique rico, ele não consegue ter o título supremo para organizar o Estado, né? No caso, seria o monarca. Como já havia mencionado, nem sempre os reis eram aptos para a vida política. Muitos deles estavam totalmente desordenados, não procurando o bem comum ou a melhoria da sociedade que vivia. Então, existiam reis virtuosos, mas isso não era garantia que os próximos reis também tivessem o mesmo caráter e impulso, né, político para organizar a sociedade vigente. Então, a burguesia começa a crescer também na parte econômica, e o iluminismo está em voga, né? O Diderot, Rousseau, todos aqueles pensadores que nós vimos em aulas passadas, a enciclopédia, começam a ser construídas. O Kant também, né? Sapere Aude, Ouse Saber, e os burgueses estão atrelados agora a essa vida intelectual, conhecendo, debatendo, entendendo de forma diferenciada como se organiza a sociedade, principalmente com a obra política do Príncipe de Maquiavel, né, uma obra publicada bem anteriormente que mostra o realismo político e justamente faz uma revolução na forma de se pensar a política. Se a política antes era pensada pelo direito divino dos reis, o Maquiavel está constatando que os reis chegam ao poder justamente por interesses econômicos, políticos, por relações sociais. Então, a burguesia está justamente tomando consciência e procurando os meios necessários para fazer essa reviravolta, né, essa revolução conhecida como a Revolução Francesa. Então, essa imagem destaca muito bem essa característica de opressores e oprimidos, e aí nós percebemos que nesse contexto aqui a burguesia que está sendo querendo ganhar novos espaços, mas não consegue justamente pelo clero e pela nobreza. E a partir desse conceito das bases feudais do antigo regime, nós vamos para a última parte da nossa aula, que é justamente entender a explosão da crise, né? A crise já estava aí justamente por mais de 200 milhões de pessoas passarem necessidade, enquanto dois estados, né, o rei, a nobreza e o clero, estavam ali usufruindo das melhores vantagens de riquezas. Então, nós colocamos as características sociais, as características econômicas e as características políticas, a não sustentação mais do rei como um poder absoluto. É necessário uma lei que fosse acima do rei também. Então, nós temos aí a pirâmide social aqui do século XVIII, né, o povo, que é composto pelos trabalhadores, pelos camponeses, pelos burgueses, que estão ali desenvolvendo várias atividades cotidianas. No segundo estado, nós temos aqui justamente o clero e a nobreza, a divisão da nobreza, e o terceiro, justamente o rei, que está acima de todos, que vai decidir quem é o próximo bispo, arcebispo, o próximo cardeal do clero, do alto clero, e também vai influenciar também no baixo clero, e desenvolver e decidir quem serão os próprios títulos de nobre, né, os duques, as baronesas, os barões, esses títulos que vão sendo criados desde a Idade Média e vão sendo aí distribuídos, vendidos a partir também do século XVIII. E também os juízes, né, aqueles que estão próprios para administrar aquelas cidades, os burgos, que compram também seus títulos com o rei. Então, nós iremos ver algumas características sociais, econômicas e políticas que se gerou a crise, dando a Revolução Francesa. A partir dessa construção dessa crise, nós vemos aí aquela imagem, é uma imagem muito significativa, ela pode ser representada muito bem por esse contexto histórico, né, do antigo regime e da tomada de consciência, porque ao mesmo tempo que nós pensamos nos trabalhadores, camponeses e burgueses, vemos mais uma vez nessa imagem que a roupa desse jovem que carrega o rei nas costas, ele é como se fosse, ele está ali bem vestido, né, ele está um pouco asseado, então perceber que é a burguesia, né? Os burgueses que estão desenvolvendo o comércio, articulando as fontes econômicas, eles estão tomando consciência que estão carregando o rei nas costas. E aí existem dois entraves, né? De um lado, o clero,
que justamente é aquele que fortifica o direito divino dos reis. Os reis têm autoridade para manipular, para cobrar mais impostos, e do outro lado o próprio exército, né? Por isso a nobreza que carregavam as espadas, né? O poder bélico, o poder do exército de fortificar a cidade, de combater também os seus inimigos. Então nós temos essa gravura de autoria desconhecida como uma alegoria da sociedade francesa em 1789, né? Época em que explodiu a Revolução Francesa foi em 1789, é um marco histórico. Lembrando que 100 anos depois, em 1889, aqui no Brasil, o imperador também cai, inicia-se a República, em 15 de novembro de 1889, e é consequência também da Revolução Francesa. O impacto, a ressonância da Revolução Francesa foi de muitas e muitas gerações para muitos países, causando a necessidade de reflexão, e aí gerando também a urgência de refletir sobre os diversos movimentos, a consequência dos oprimidos, dos opressores, da organização social, da organização política. Então, a partir dessa da explosão da crise, nós iniciamos a crise social, né? A crise social, política e econômica. Então, a burguesia, que é inspirada pelos ideais iluministas, né, principalmente os iluministas que se distanciavam da Idade das Trevas, a Idade Média, onde já estava tudo organizado, os iluministas, eles buscavam por meio da ciência, do avanço científico, a busca pela felicidade, a busca por uma nova organização social. Passou a contestar os privilégios que favoreciam o clero e a nobreza, e constituíam entraves para a ascensão econômica e social. Então, o burguês ele se sentia preso, se sentia amarrado, porque não havia o liberalismo econômico, no sentido de desenvolver as suas potencialidades econômicas por meio do comércio, porque toda vez que ele vendia os seus produtos, o rei cobrava altas taxas de impostos, ou então, até os seus produtos estavam subordinados ao rei e à nobreza, por mais inteligência e capacidade que o burguês tivesse, ele não tinha capacidade de ascensão social, ele nunca poderia chegar a um nobre, né? Um nobre com as mesmas características do rei. Por mais títulos que ele comprasse, nunca ele chegaria a ser um príncipe ou a ser o próprio sucessor do rei, porque a sucessão real se dava justamente pela hereditariedade, era o filho do rei, mesmo que esse filho do rei não tivesse as capacidades políticas, era ele quem assumiu o poder. Então, com os novos ideais iluministas e com essa ascensão econômica da burguesia, essa classe social burguesa que se sente oprimida, toma consciência e começa agora a perceber esse grau de desenvolvimento, procurando agora crescer, procurando agora expandir a sua ascensão econômica e também a sua ascensão social. Então, uma das primeiras características é essa crise social, que não se aguenta mais, depois uma crise econômica. E na crise econômica nós temos aí três características interessantes, que nos ajudam a perceber que a mudança política, ela se dá justamente por um materialismo histórico, né, onde a matéria, a economia vai mudando as relações sociais. Como nós percebemos justamente o déficit público, ou seja, o governo gastava mais do que arrecadava, a cobrança de altos impostos, e esses impostos eram justamente para banquetes suntuosos, para as roupas suntuosas do rei e da sua família, para a criação e a construção do castelo, né, do Palácio de Versalhes, sobretudo por causa da má administração dos privilégios do clero e da nobreza. Eram duas classes sociais que queriam muitos privilégios, a construção também de muitas igrejas suntuosas, o ouro, os metais preciosos para o Palácio de Versalhes, e ao mesmo tempo não se havia uma contrapartida para a sociedade. Né? Poucos eram aqueles que tinham acesso ao Palácio de Versalhes ou às grandes e suntuosas igrejas que eram feitas pelo alto clero, por exemplo. Outra característica da crise econômica foram os tratados de comércio e navegação, que foi um tratado assinado pela França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia e outros países que desprivilegiaram a burguesia, porque nesses tratados de comércio e de navegação, os burgueses eles cobravam também impostos e taxas alfandegárias. E aí, nesse tratado de comércio, ficou estabelecido que haveria
uma redução desses impostos, dessas taxas alfandegárias. Então, ele já tinha que pagar muitos impostos para a França, e ao mesmo tempo o lucro que ele tinha no comércio marítimo, agora ficou muito mais reduzido. Então, houve uma crise econômica. Ele teve que aumentar o preço também dos seus produtos. E outra característica é justamente a crise do abastecimento, porque os camponeses que estavam ali produzindo seus produtos, eles estavam entrelaçados pela condição do inverno, né, a questão da seca e do inverno. E houve também vários períodos de estiagem, onde prejudicou também o abastecimento dos cereais, dos grãos, gerando uma crise econômica terrível nesse período também da Revolução, que foi um dos passos para a Revolução Francesa. Outra característica é a crise política, né, já finalizando com a crise política, né, finalizando a nossa aula de hoje, a partir do entendimento dessa crise política. Né? Primeiro, a crise social, depois a crise econômica, né, perceber como as relações econômicas elas influenciam no poder político, não importando se é o rei X ou o rei Y, o partido Y ou X, se a economia vai bem, não existe essa contestação, mas a partir do momento que existe uma quebra econômica, existe mais uma ebulição política, né, para melhores condições de vida. E aí nós temos em 1787, às vésperas da Revolução Francesa, que foi em 1789, o Ministério de Luís XIV propôs uma reforma fiscal para ver algumas soluções para melhorar o desenvolvimento econômico, por causa da fome, por causa do aumento da taxa dos produtos que estavam acontecendo pela crise econômica. Então, a decisão do rei foi absurda, né? Porque ele acabou colocando para cobrar mais impostos, né? Todos tinham que pagar uma subvenção territorial. Então, de acordo com a posse de seus territórios, os impostos seriam aumentados, e aí quem tinha que pagar isso também era a nobreza e o clero, não apenas os trabalhadores, camponeses e burgueses. Então, a nobreza e o clero recusaram a reconhecer esse novo decreto dado por Luís XIV, em 1787, e aí o rei ele vai e convoca os Estados Gerais. E a partir dos Estados Gerais, nós percebemos já o início da culminância para a Revolução Francesa, tendo em vista que esses Estados Gerais eram compostos por aqueles que organizavam as suas províncias. Então, nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi em maio de 1789, os estados gerais, né, os representantes dessas províncias, se reuniram justamente no Palácio de Versalhes, né, na habitação do monarca. E aí houve uma divergência de votação, uns votavam a favor, outros contra essa cobrança absurda de impostos, e os deputados do terceiro estado, né, representados principalmente pelos burgueses, mas que estavam ali atendendo aos interesses dos trabalhadores e camponeses, eles se retiraram totalmente da reunião, ficaram insatisfeitos, embravecidos com as propostas dadas pelo aumento de impostos, e em junho se reuniram em Assembleia Permanente. E Assembleia Permanente porque eles só diziam que só sairiam dali quando se fosse elaborada uma Assembleia Nacional Constituinte. E foi isso que aconteceu. No dia 9 de julho de 1789, foi aprovada essa Assembleia Nacional Constituinte, procurando mudar justamente a ordem vigente. E é a partir dessa Assembleia Nacional Constituinte que nós iremos ver o estopim, né, o ponto mais alto para o desenvolvimento da Revolução Francesa. E é justamente isso que nós iremos ver na próxima aula, na próxima semana, onde nós iremos contemplar agora o auge da Revolução Francesa a partir da queda da Bastilha e o início da Revolução, as mulheres na Revolução, e por isso foi colocada essa imagem no lado direito, da liberdade guiando o povo, né, onde esse movimento foi em 1830, mas faz uma representação simbólica, às vezes uma confusão com a Revolução Francesa, mas ela só acontece 31 anos depois, né, a liberdade guiando o povo, onde o autor ele nasce justamente em 1789, nesse ano da Revolução Francesa. E aí nós iremos ver na próxima aula justamente as mulheres na Revolução, a participação das mulheres na Revolução, e é justamente até essa imagem, no período do romantismo, ela é criada a liberdade na figura de uma mulher, ainda mais trazendo os aspectos greco-romanos,
também a monarquia constitucional, as principais reivindicações da monarquia constitucional, as leis vigentes que até o monarca deve obedecer, a Convenção Nacional, também caracterizando as principais, colocando em evidência as principais características, o diretório, e, por fim, nós terminaremos na aula que vem sobre o significado da Revolução Francesa. Né? O que foi que significou a Revolução Francesa, quais os impactos para a atualidade, já finalizando a Revolução Francesa, para entrarmos na era napoleônica. Então, nós encerramos justamente com os aspectos da próxima aula e a bibliografia que foi utilizada na aula de hoje. Né? História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, de 2016, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Ramos Braich, o Google Imagens, muito interessante, porque a captura de imagens nos ajuda a ampliar a nossa discussão sobre a Revolução Francesa. Um texto de um historiador muito em voga, um dos grandes historiadores, o Eric Hobsbawm, A Revolução Francesa, de 1996, a Tânia Machado Mourim, A Revolução Francesa Feminina, da Revista de História da Biblioteca Nacional, de 2010. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Até à tarde, eu irei disponibilizar as atividades correspondentes a esse mês, pensando aqui nós teremos uma ou duas atividades no máximo para contemplarmos a nossa nota, que é a 7ª nota contemplando esse conteúdo, que é justamente a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então, assim, nós finalizamos a aula de hoje e nos encontraremos na próxima semana.